olhando na perspectiva de que Jesus é o pão da vida. E o texto está em João capítulo de número 6. Por favor, abram comigo. É noite de Santa Ceia também. E eu quero ministrar a palavra, já aproveitar que o fim dessa mensagem ele fala da Santa Ceia. João capítulo de número 6. Esse texto sempre me intrigou. Jesus ele vem no comecinho do capítulo de número 6, ele faz uma multiplicação de pães e de peixes. Ele alimenta uma multidão que não tinha de onde tirar o alimento. E muitas pessoas daqui em diante começam a seguir a Jesus Cristo. Muitos. Ele faz milagres, ele cura pessoas. No capítulo de número 5, a Bíblia diz que ele cura um paralítico. Ele explica a missão dele, depois ele faz o milagre da multiplicação. E no discorrer do capítulo de número 6, Jesus ele começa a indagar a multidão que acompanha ele. E eu sempre, por isso que eu falei no começo, que esse texto me intriga. Porque Jesus ele olha para a multidão diferente do jeito que eu olho, diferente do jeito que você olha. Ele olha para a multidão com um olhar crítico, no sentido de, por que essa multidão me segue? E eu olho para a igreja hoje, eu faço essa mesma análise que Jesus fez no passado. A gente vê igrejas lotadas, abarrotadas de gente, com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100 e poucas pessoas. E assim a gente tem pessoas e pessoas vindo às igrejas de domingo, durante a semana, em célula, em grupo de comunhão. E eu faço essa mesma indagação, e é esse o que eu queria tratar, esse tema que eu queria tratar hoje aqui, sobre qual é a sua perspectiva de seguir a Cristo. Por que você segue a Ele? Jesus ele para aqui nesse momento, ele pega um barco e vai para uma outra parte, para uma outra margem, e aí as pessoas elas vão atrás dele. E aí quando eu falo que ele olha com um olhar crítico, vocês vão entender a partir do versículo de número 22, que eu vou ler. Vamos lá? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Somente até aqui. Os irmãos entenderam o que está acontecendo? A multidão que foi alimentada com os pães e peixes, começam a seguir a Jesus. Eles vão até um lugar, não encontram ele nem os seus discípulos, e aí eles chegam no lugar onde Jesus está, e eles fazem uma pergunta para Jesus, que é o versículo de número 25. Ele pergunta: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus é tão extraordinário naquilo que ele faz, que ele não responde a pergunta. Ele faz o quê? Ele faz outra pergunta. Vamos ver o que ele está falando? Acompanhe comigo aí. Ele diz assim, na verdade ele não responde, né? Ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus não responde a pergunta. Ele faz uma indagação àquela multidão dizendo: vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que eu tenho feito. E por que Jesus fazia os sinais? Para você pensar um pouquinho. Por que Jesus fazia os sinais? Na perspectiva de João,
era para ele provar que ele era o Filho de Deus. Para provar para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes, para provar aos judeus que ele de fato era o Filho de Deus enviado pelo Pai para morrer pelos nossos pecados e nos salvar e nos dar a vida eterna. Os sinais de Jesus era para testificar quem ele era. E as multidões estavam seguindo a ele com as motivações erradas. E é aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês essa noite. Será que nós não somos como essa multidão que está seguindo a Jesus com as intenções erradas? Muitos de nós nos aproximamos da igreja ou até mesmo de Cristo para acertar o nosso casamento. Nós chegamos a Jesus porque nós estamos desempregados e nós queremos emprego. Nós chegamos a Jesus porque estamos enfermos e nós ouvimos falar que Jesus tem poder para curar. Nós chegamos a Jesus de maneira miserável e nós ouvimos desde a nossa infância que Jesus tem poder para nos tirar da miséria material. De fato ele tem. De fato Jesus ele pode fazer obras miraculosas e maravilhosas na minha vida e na sua vida. O grande X que eu quero trazer hoje à igreja é uma reflexão. O que te move a seguir Jesus? Ou o que move o seu coração a estar na presença de Cristo? Essa multidão estava seguindo porque essa multidão foi o que, gente? Alimentada. A motivação estava errada. Eles queriam se aproximar de Jesus não para reconhecer os seus pecados, as suas falhas, a sua miséria espiritual, mas eles queriam se aproximar de Jesus para que Jesus desse o pão, esse pão que perece, esse pão que nós precisamos comer todos os dias. Jesus te trouxe aqui essa noite para você avaliar a sua vida com Ele. Por que você veio hoje à igreja? Ah, pastor, eu vim porque essa semana eu tenho tanta conta para pagar. E ai, se eu não for na igreja, Jesus não vai me ajudar a pagar as contas. Eu vim na igreja essa semana porque eu tenho passado por tantas lutas no meu casamento. Eu tenho passado por tantas lutas na área financeira. Eu tenho passado tantas lutas no meu trabalho. Eu tenho passado tantas lutas nos meus relacionamentos. E Jesus hoje, Ele diz a mesma coisa para mim e para você do que Ele disse às pessoas que estavam atrás dEle. Que essas pessoas procuravam a Ele, porque Ele enchia a barriga dessas pessoas. E Jesus, irmãos, Jesus não veio para encher a minha barriga. Para encher a barriga, sabe o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Trabalhar. Quem veio na quinta sabe do que eu preguei, falando de Gênesis na queda do homem. A queda do homem trouxe o quê? Consequências para a humanidade. Uma delas, Deus falou para Adão: Adão, do suor do teu rosto comerás. Mas Jesus não multiplica? Sim. Mas do suor do nosso rosto nós comeremos. A igreja hoje brasileira é uma igreja, ao meu modo de ver, perdida. Testemunho de vida hoje é que eu estava com uma bicicleta antes de conhecer Jesus e hoje eu estou com um carro importado. Irmãos, cristianismo não é isso. Eu posso ser próspero seguindo a Jesus. E Ele espera, ou Ele quer que eu seja. Mas esse não é o X. Esse não é o X. Não foi para isso que Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Não foi para te dar um carro zero. Desculpa a sinceridade. Ele não morreu na cruz para você morar numa casa melhor. Ele não morreu na cruz para você arrumar um namorado e casar. Ele não morreu na cruz para você ter uma bela de uma mansão e dizer: olha como Deus é bom comigo, e cheio de dinheiro na poupança. Jesus morreu porque nós somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia, da bondade dele sobre as nossas vidas. A cruz, irmãos, é para trazer eu e você aos pés de Jesus e reconhecer o quanto nós somos miseráveis diante dele. Você quer prosperar? Estuda, trabalhe,
Duro. Busque a presença de Deus. Saiba que você deve buscar a Ele, a sua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Mas Jesus não veio para morrer por isso. Ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Aquela multidão estava seguindo a pessoa certa, mas com a motivação errada. O que te traz aqui essa noite? O que te move vir à igreja aos domingos, às quintas? O que te move frequentar um culto de jovens? O que te move frequentar um grupo de comunhão? O que te move você se ajoelhar na sua casa e orar ao Senhor? O que te move? É para que Deus te dê uma vida melhor? Ou é para que você reconheça quem você é e reconheça que sem Ele você não é nada em sua vida? Eu vejo muita igreja cheia, irmãos. Eu tenho visto pouco de cristianismo nas igrejas. Pouco. Uns amigos nossos vieram agora, eu acho que conversei também com o Dri e com a Adriane, que a gente olha hoje e já não sabe mais distinguir quem é cristão e quem não é cristão. E eu não falo somente pela roupa, não falo somente pelo corpo, falo pelas nossas atitudes. O que se espera de alguém que sirva ou serve a Deus? O que se espera, irmãos? Vida perfeita? Não. Mas a gente espera algumas coisas que Cristo falou que um cristão deveria ter. A primeira delas é amar a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado o teu próximo como você ama a você mesmo? O perdão, ele tem feito parte da sua vida? O amor que nós temos visto que está se esfriando de quase todos. Esse amor permanece ou tem permanecido no seu coração? Hoje a gente olha para um cristão e a gente não sabe discernir. Não sabe discernir pelo vestuário, não sabe discernir pelo corpo, não sabe discernir pelo vocabulário que sai da boca do cristão hoje, não sabe discernir pelas piadas e tantas outras coisas, a gente não sabe discernir. De repente a pessoa solta: eu também faço parte de uma igreja evangélica. Quem é seu pastor? Meu pastor é o fulano de tal. E ele não prega que palavrão é pecado? Ele não prega que a falta de perdão é pecado? Ele não prega que amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre todos os outros mandamentos? Nós precisamos mudar as nossas atitudes, irmãos. Não cabe frequentar uma igreja e sair da porta para fora, ser igual ao mundo é. Não cabe. Talvez Jesus, ele pregou de uma maneira tão ríspida algumas classes de pessoas. Uma delas eram os fariseus, uma delas eram os escribas e outras os doutores da lei, que está dentro desse mesmo balaio. Jesus foi duro com esse povo, sabe por quê? Porque por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Eles impediam as pessoas de comer comidas sacrificadas. E se bobear, eles mesmos comiam comidas sacrificadas a ídolos. Eles proibiam o casamento. Eles atavam, colocavam sobre os ombros das pessoas fardos pesados. Mas eles mesmos não carregavam esses fardos. Jesus chegou a dizer que esses homens eram guias, eram cegos, guiando outros cegos. Dá para imaginar isso? Um cego guiando outro cego. Os dois não enxergam. E Jesus disse: vocês são guia de cegos e vocês também são cegos. Como diz aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faz aquilo que eu faço. O fardo eu coloco sobre você, mas eu não vou caminhar em cima disso. Jesus te trouxe aqui hoje para você refletir. Qual é a intenção de você seguir a Ele? Quando a gente canta essa música aqui, Quebrantado, né? Às vezes a gente cantou já tantas vezes. Mas toda vez que eu canto, eu lembro de onde Jesus me tirou.
das drogas, da prostituição, de tantas outras coisas. E hoje eu estou aqui pela graça dele, pela misericórdia dele. Não é, eu cheguei para Jesus com uma bis, hoje eu estou com um carro novo na garagem. Isso é trabalho. Eu cheguei miserável, e ainda sou, cheio de sujeira, de carrapicho, de pecado. E Jesus, de maneira grandiosa, misericordiosa e bondade, Ele foi lavando, me limpando, purificando a minha vida. Já acabou, Fernando? Não. Porque aquele que começou a obra, Ele vai cumprir essa obra na minha e na sua vida. No dia da nossa morte, até a volta dEle, nós subiremos pela graça, pela misericórdia e pela bondade. Jesus, Ele pode te dar o pão, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas o que levou Jesus a morrer por nós naquela cruz, não foi para nos dar um pão. Foi para mostrar que através da vida dEle, eu sou miserável. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi por isso que Jesus morreu. Para que Deus se reconciliasse com o homem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos lá para o texto? 6:27 agora, presta atenção. O texto diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Agora Jesus ele começa a falar que nós não devemos trabalhar pela comida que perece. Na continuação do texto, ele faz um paralelo com o povo lá do deserto que foi sustentado pelo maná. Vocês se lembram disso? Toda madrugada, no cair do sereno ali do orvalho, da noite para o amanhecer, todos os dias Deus mandava o maná àquele povo. Os irmãos entenderam isso? Então todo dia. E não adiantava guardar, porque se guardasse para outro dia o pão embolorava. E aí Jesus fala, olha, vocês, ou melhor, os seus pais comeram daquele pão e eles já morreram. O que Jesus está tentando dizer é que nós vamos comer do pão também, o alimento, mas nós vamos perecer, nós vamos morrer. E aí Jesus agora então ele transfere esse pão terreno para um pão espiritual que ele queria falar e queria dar a essas pessoas que estavam seguindo a ele. E no versículo de número 35 ele diz: declarou-lhe pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que interessante, ele está falando para a gente não trabalhar pela comida que perece. E ele agora então aponta o caminho que eu e você devemos seguir na vida. Ah, pastor, então eu vou dar entrada na minha aposentadoria e não vou trabalhar mais? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está transferindo a necessidade do homem, que é o pão terreno, para uma necessidade maior, que é o pão espiritual. Irmãos, esse pão terreno que a gente come hoje, amanhã nós vamos precisar comer novamente. Por isso que é difícil uma padaria fale. Porque todo dia as pessoas comem pão, ou pães, melhor dizendo. Jesus está dizendo, vocês podem continuar comendo desse pão e vocês vão perecer igual seus pais lá no deserto. Mas eu quero mostrar um pão que não faz vocês perecerem. Jesus está dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele diz assim, que aquele que chegar até Ele jamais terá fome. E aquele que crer nele também jamais terá sede. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Jesus está dizendo que eu não preciso mais buscar no mundo. Jesus está dizendo que eu não preciso mais me alimentar dos prazeres que o mundo oferece a mim e a você. Se eu me alimentar da presença dele, eu vou ser satisfeito. E se eu beber dessa água da vida, jamais eu terei sede. Sabe de quem que eu lembro aqui desse texto? Não é de você que está me ouvindo aqui não. Eu lembro da mulher samaritana. Aquela mulher já estava no 5º casamento. E o homem que estava com ela não era
seu marido. E aquela mulher, ela retrata muitas vezes o que a igreja de hoje está vivendo e está passando. Uma igreja que é movida a entretenimento. Irmãos, deixa eu rasgar meu coração aqui para vocês. Tem gente que paga 200, 250, 300 reais para 2 dias, onde vai vir pessoas famosas para injetar ânimo no coração das pessoas. E o que Jesus quer dar não é isso. O Jesus quer que nós reconheçamos quem nós somos diante dele. E que ele não veio para encher meu ego, para encher minha bola. E não se paga para ter intimidade. É bom participar de uns congressos, eu concordo com isso. Mas já virou um mercado isso. Aqui em Ribeirão, em São Paulo, em grandes centros, virou um mercado. As pessoas cobram para ouvir, ou melhor, pagam para ouvir uma palavra. Você está ouvindo de graça aqui. Ah, mas o senhor pede o dízimo. Eu não peço nada. A Bíblia que fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento nela. Se você não quiser dar, fica à vontade. A vida é sua. Eu vou dar. Se você não quiser dar, é você com Deus. Porque até isso, né? A igreja do século 21 hoje. Ah, mas onde está na Bíblia? Na Bíblia está. Você quer? Malaquias 3. Está lá na Bíblia. Ah, mas o Antigo Testamento foi abolido. Amém, irmão. Se você quer dessa maneira, Deus te ajude naquilo que você tem pensado. Porque eu creio num Jesus que veio aqui à terra, deixou os seus discípulos, e a primeira igreja, que foi a igreja de Atos dos Apóstolos, eles vendiam as suas propriedades e traziam os seus valores aos pés dos apóstolos. Sabe para quê? Não para comprar a casa maior para o pastor, isso e aquilo, que acontece também na nossa geração, mas veio para alimentar as pessoas que têm necessidade no nosso meio. Tem pessoas que carecem de pão aqui, e nós temos que dar pão a essas pessoas que carecem. Mas o que nós não podemos aceitar, irmãos, não podemos aceitar, que eu só tenho que alimentar o meu ego. Como eu falei, Jesus não, ou melhor, o Pai não é pai de filhos mimados. Deus não é um ser que está no céu num trono branco, com uma varinha e a gente fala, ai Deus, eu quero isso, plim, as coisas acontecem. Não é dessa maneira. E nós temos que entender que o que nós precisamos é da palavra que sai da boca de Deus para alimentar a minha e a sua vida. Pagam-se, as pessoas, às vezes eu fico assim, falando, Senhor, será que o problema é comigo? Porque a gente não cobra nada, e as pessoas não vão na igreja, tem que ficar mandando mensagem, onde você está, irmão? Onde você vai? O que está acontecendo? O problema está que essa geração não quer ouvir a verdade. O problema está que essa geração não gosta de ser confrontada. Ai, se eu e o pastor Zé Roberto confrontar alguém no final do culto. Ah, não vou mais frequentar aquela igreja, porque o pastor puxou minha orelha. Então vamos rasgar a Bíblia. Porque Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala, exorta o povo, corrige. Corrige. Prega a palavra, em tempo e em fora de tempo. Exorta as pessoas. O que vai mudar em mim, em você, irmãos, não é a palavra que enche o ego. O que vai mudar em nós é sermos confrontados com a verdade. Está iniciando um ano, e se você não mudar de atitude, de servir melhor a Deus, nada vai mudar na sua vida. E você vai ficar indo atrás de prazeres e atividades e entretenimento que o mundo está oferecendo. A igreja hoje está se tornando igual àquilo que nós temos fora, está igualzinho. O modelo hoje de uma pessoa famosa é o modelo hoje de um pastor famoso, um popstar. De vestimento até tatuagens, até piercing, até tudo. Tudo, está igual. Daqui a pouco a gente não sabe mais, né? Vai sentar numa mesa de barzinho o pastor, desce uma caipirinha e vão embora. Não duvido, não duvido. E aí você fala, mas beber é pecado? Beber não é pecado.
O embriagar-se, sim. Mas convenhamos, irmãos, aquele que serve a Deus tem que tomar cuidado com o álcool. Convenhamos. Né? Teve um monte de festa agora no final do ano. Como foi sua festa lá? Você manteve a sua santidade no Senhor ou você extravasa, libera, joga tudo pro ar? Como a Ivete, sei lá quem canta isso, ou a Cláudia Leite, né? Libera e joga tudo. Agora eu quero ser feliz, antes de mais nada. Completar a música, né, Sheila? O fato, irmãos, é que nós precisamos entender que o que vai saciar essa fome espiritual em nós, essa sede, é uma pessoa que se chama Jesus. Ele pode matar a minha fome, a sua fome. Entenda o que eu falei aqui, tá, irmãos? Eu já fui preso no vício do álcool. E tem um monte de gente sentada me ouvindo que já foi preso também no vício do álcool. Hoje eu sou liberto. Hoje a gente pode, né, Dri, estourar uma champanhe sem álcool e tomar. E ficar felizão, gente. Felizão. E falar abobrinha às vezes. Não palavrão, abobrinha. Sem nada. Porque Jesus me libertou. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora o Espírito de Deus habita em mim. E esse Espírito fala, não se embriague com álcool, aonde há brigas, contendas e tantas outras coisas, mas encha-se do meu Espírito e você vai ver coisas grandes acontecer na sua vida. Vamos caminhar para o final? Eu sei que não é uma mensagem muito para dar ibope, mas vamos lá, vou caminhar para o final aqui. Vamos lá para o versículo 47 de João 6. Versículo 47 de João 6. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Presta atenção nisso que eu já vou caminhar para o final aqui, tá? Mais 5 minutinhos eu termino. Jesus agora ele começa a falar de algo que vai escandalizar alguns discípulos. Porque é nesse texto aqui que alguns vão deixar de seguir a Jesus. Dizendo, esse homem está louco. Como eu vou me alimentar da carne dele, como que eu vou tomar do sangue dele? É onde Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É a continuação desse texto aqui. Percebe que agora Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se você quiser se alimentar da minha presença, você tem que comer da minha carne e tomar do meu sangue. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando de comunhão. E essa comunhão que ele está falando nada mais é do que o pão da ceia e o cálice da ceia que nós tomamos aqui. Gente, nós precisamos entender que não é um pãozinho, não é um suquinho que você toma. Nós precisamos entender que espiritualmente falando, nós estamos, quando tomamos a ceia, nos alimentando com a carne de Cristo. Nós estamos bebendo e tomando o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, mas em memória. O corpo não se o pão não se transforma em carne e o suco de uva não se transforma em sangue. Nós cremos que espiritualmente falando, o pão representa o corpo, e espiritualmente falando, o cálice representa o sangue. Quantas pessoas que não valorizam mais tomar a Santa Ceia? Desprezam um dos sacramentos que Jesus deixou para a igreja. Ou pior do que isso, tomam a ceia sem examinar a sua própria vida, que é pior. Ah, todo mundo está tomando, eu vou tomar também. Mas você está tomando o quê? Está comendo o quê? Não sei. O pastor falou, toma o cálice, pega o pãozinho, vamos embora. Jesus diz, examine-se, pois assim o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem tomar
comer do pão e tomar do cálice de maneira errada, indignamente, ele será réu do corpo e do sangue. O que isso quer dizer, pastor? Vou traduzir para você. Que se eu não souber observar o que eu estou fazendo, eu posso estar contraindo o pecado ao invés de bênção na minha vida. Quer que eu seja mais claro? Eu vivo de qualquer forma lá fora, e aí eu chego aqui para o dia da ceia, e vamos tomar a ceia porque o pastor está falando para tomar. Sem examinar como está o seu coração e a sua comunhão com Deus. Lembra quando Deus fez o profeta Oséias se casar com uma prostituta? Por que Deus estava fazendo aquilo? Para mostrar que a nação de Israel estava se contaminando com tantos outros deuses, estava se esquecendo de ter comunhão com Deus que tirou eles do deserto, da escravidão e assim por diante. Sabe o que isso se aplica em nós, irmãos? Eu não posso viver de qualquer jeito lá fora e chegar aqui e achar que Deus vai fazer algo, sabe? E depois eu como a ceia, tomo do pão e do cálice e sai, minha vida continua a mesma. É preciso mudança. Uma das coisas que nós aprendemos na teologia, e todo crente deveria saber, que é necessário o arrependimento e a regeneração acontecer na nossa vida. Sabe o que é regeneração? Um processo de transformação e de mudança que todo cristão deveria passar. Quem você era e quem você é depois que Jesus entrou na sua vida? O que mudou? O que mudou em você? As pessoas conseguem identificar essa mudança em você? As pessoas conseguem reconhecer que você tem uma nova vida em Cristo Jesus, ou você está no meio dessa multidão que eu falei e já passa desapercebido? O cristão tem que ter marcas, irmãos. Marcas. Nós precisamos ter um antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que ter. Quer a gente goste de ouvir isso ou não, tem que ter quem eu era e quem eu sou. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de alguém que pode errar, mas que reconhece os seus erros e está constantemente aos pés da cruz. Jesus vai buscar uma noiva que está aos pés da cruz. Uma noiva que procura purificar-se constantemente, lavar-se constantemente através da palavra, da oração, do jejum e tantas outras coisas. E ele diz então que ele veio, ele desceu do céu esse pão vivo. E aquele que comer desse pão e tomar, se alimentar também desse sangue, essa pessoa vai ter a vida eterna. Aqui a gente vai passar aí rápido, vai passar rapidinho. Mas tem uma eternidade que espera a mim e a você. Vamos lá caminhar para o fim? 6:53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É constante. Eu me alimento da ceia e Jesus permanece em mim e eu permaneço nele, porque eu sempre estou lembrando daquilo que ele fez por mim na cruz. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim também viverá. E o último versículo é: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Eu espero que essa palavra tenha mexido com o seu coração e com a sua vida. Nós precisamos estar constantemente aos pés de Jesus. Não é hoje, é amanhã também. Não é segunda, é terça também. Não é só terça, é quarta.
Por isso eu comecei, e incentivo você também, tenha uma leitura diária da Bíblia. Eu aproveitei que virou o ano, eu falei, eu vou me jogar dentro de um desafio de ler a Bíblia em um ano. E tem sido tão bom, gente. Às vezes você lê que tá até vira o zóio, de tanto sono que você está, né? Você fala, meu Deus, será que dá conta? E aí você vai lendo as histórias, você vai lendo o que foi acontecendo desde o princípio, o nascimento de Jesus. Parece que a mente vai se abrindo para aquilo que Deus quer falar para mim e para aqueles também que têm comunhão com a palavra. Ontem eu falou de Noé ontem, né? Que coisa doida. Deus chega para um homem e fala, olha, eu vou acabar o mundo com as águas, porque eu estou cansado, me arrependi de ter feito o homem. Entra você, sua família, pega os animais puros, um parzinho de cada um lá, 7 pares de cada um, põe dentro da arca, eu vou mandar chuva. E o maluco foi e fez, Noé, maluco. Construiu a arca, entrou, colocou a família, porque Deus falou que ia começar a chover. Irmãos, a chuva veio. E choveu, e choveu, e choveu, e as pessoas foram morrendo. Diz que até os montes mais altos foram cobertos pelas águas. E Deus acabou o mundo com águas. E eu fiquei olhando e falei, Jesus, coisa doida. E aí acaba a água, ele manda um arco-íris e fala assim, essa é a prova de que eu não vou acabar mais o mundo com água. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque Jesus falou que vai voltar também. Ele pegou um doido lá chamado Noé, e ele está pegando um monte aqui também hoje, dizendo, olha, eu vou voltar, se prepara. Vai falar para algum amigo seu que não serve a Deus, fala, Jesus vai voltar. Ele fala, você está louco? Vai voltar quando? Que negócio é esse? Pirou? Ah, eu tenho que orar pelo meu filho. Orar não, né? Tem que fazer algumas coisas por ele, que está falando que Jesus vai voltar, e ele vai. E assim como foi no dilúvio, vai pegar muita gente de surpresa também. Só que aí a porta vai ser selada. E só vai entrar aquele que for selado com o selo do Espírito Santo. E aquele que estiver participando da ceia de maneira certa. Comendo do pão e bebendo do cálice. Em memória dele a carne e o sangue que devem fazer parte da nossa vida. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar por você. Eu já dei essa palavra aqui para não ter outra na ceia. Eu já dei essa palavra para você examinar o seu coração e a sua vida. O que trouxe você aqui na igreja essa noite? Um rito, religiosidade, tradição. O que te trouxe aqui? Para que você tenha pão na sua casa? Para que você compre um carro melhor, para que você more numa casa melhor. O que te trouxe aqui essa noite? Jesus pode fazer coisas extraordinárias, Ele fez, Ele faz, e Ele vai fazer. Jesus restaura casamentos, Jesus restaura a família, Jesus tira da miséria, Jesus cura a enfermidade, Ele faz tudo isso. Só que o motivo maior dele ter ido à cruz do Calvário foi para morrer pelos nossos pecados. E Ele está aqui essa noite dizendo, por que você está aqui? Jesus está aqui, Ele pergunta para mim e para você, o porquê você está aqui, o que te moveu a estar aqui, na minha presença, ouvir essa palavra, cantar louvores ao meu nome. E a resposta que Jesus espera, que a gente dê a Ele, é que eu estou aqui porque eu sei que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui porque eu sei quem eu era e o que Ele fez na minha vida. Eu estou aqui porque eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou necessitado. Espiritualmente falando, nós somos uma miséria. E nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor, Ele é esse pão vivo que pode me alimentar, me tirar dessa miséria espiritual. Ele pode libertar a sua vida da escravidão, do pecado. Ele quer fazer isso. Mas Ele quer que você mude o seu foco, a sua visão. Ele quer que você mude as suas intenções. Jesus, irmãos, Ele até traz ânimo. Jesus, Ele me motiva, Ele faz tudo isso. Mas Jesus está aqui hoje
para te libertar dos seus pecados. Jesus está aqui para te libertar das suas mazelas, das suas misérias. Todos nós temos. Eu sou o primeiro a falar, todos nós temos. E ai de nós se saímos da presença de Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Examina o seu coração, examina a sua vida, sua mente. E ora, como o salmista orou: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e afasta de mim esse caminho mau. Você pode orar ao Senhor nessa hora. O louvor só vai dedilhar essa canção, nós não vamos cantar. Eu quero que você faça a sua oração a Deus. Lembre-se que depois você vai participar do pão e do cálice. Ore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre a tua igreja essa noite. Convença-nos dos nossos pecados. Convença-nos, ó Deus, das nossas iniquidades. Traz arrependimento à tua igreja, começando de mim aqui no altar, começando do grupo de louvor, dos líderes da nossa igreja, dos líderes da junta, meu pastor auxiliar, o Zé Roberto. Começa em nós, Senhor. Começa nos líderes. Começa, Senhor Deus, a trabalhar. Começa a nos convencer das coisas pecaminosas que nós temos nos envolvido. Convença-nos, ó Deus. O Teu Espírito Santo veio para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Sopra, Espírito Santo, sobre a Tua igreja. Sopra arrependimento, sopra mudança de vida, sopra libertação, cura, restauração de pessoas aqui, Senhor. Homens e mulheres que já tiveram mais com a sua vida na Tua presença. Homens e mulheres que já oraram mais, já jejuaram mais, já se dedicaram mais à leitura da palavra. Senhor, transforma-nos, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Incomoda a Tua igreja, no bom sentido da palavra incomodar. Revela-nos, ó Deus, revela-nos quem nós somos e o que nós precisamos do Senhor nessa noite. O que nós precisamos, o ouro não pode comprar. O que nós precisamos, a prata, o dinheiro, nada pode comprar. O que nós precisamos está em Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para tirar de nós a necessidade espiritual, para tirar de nós a miséria, para tirar de nós o pecado. E Ele se entregou por nós naquela cruz e disse: está consumado. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Senhor, nós nos entregamos a Ti essa noite e queremos agora participar da ceia do Senhor. Queremos comer do pão, tomar do cálice e lembrar que nós estamos espiritualmente comendo a carne e tomando o sangue de Jesus, espiritualmente falando. Em memória de Jesus, em memória do Senhor, que nós fazemos isso essa noite. Amém. Eu quero chamar o pastor Zé Roberto com os diáconos que vão servir a ceia. Por favor, vem aqui à frente.